Muito obrigado, meu pastor. Saudação da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Então, muito bom estar de volta. Eu estava com saudade dos irmãos, amém? Estivemos um tempo ali, fui visitar minha mãe, alguns familiares, mas é bom estar de volta. Muito obrigado, tá? Livro de Salmos, Salmo de número 46. Salmo de número 46, versículo número 9. O texto vai ser projetado no telão. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, fique à vontade. Abra, né? Ou ligue-a. Salmo de número 46, 9. As boas-vindas aos visitantes, estamos honrados com a sua presença, esperamos ter esse privilégio mais vezes. Aqueles que nos acompanham através das redes sociais, muito obrigado por nos permitir entrar no seu ambiente. A todos que trabalham nessa ocasião pela realização do culto, né? O corpo diaconal, projeção, filmagem, departamento infantil, louvor da igreja, e o nosso muitíssimo obrigado. Amém? Todo mundo achou? Tá fácil, né? Então vou convidar você a fazer a leitura desse versículo, Vico. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Lindo, né? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Põe no 9, deixe no 9, por gentileza. Amém, nosso pastor já orou, mas eu gostaria, né, não desprezando jamais a oração do meu pastor, o homem de Deus, a convidar você a clamar ao Senhor e pedir ao Senhor para falar com você através dessa palavra, amém? Ele conhece as suas necessidades, suas lutas, suas batalhas, suas guerras, Ele não está indiferente a nenhuma das nossas necessidades, que Ele possa usar a palavra dEle nessa manhã para nos abençoar, nos edificar, de acordo com aquilo que nós precisamos. Então, ore comigo, só por uma fração de tempo, diga assim: Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que foi aberta e foi lida nessa manhã. Pai, eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo, usa, Pai, esses textos sagrados para me abençoar, me edificar, de acordo com as minhas necessidades, que o Senhor tão bem conhece. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Ele faz cessar as... Você sabe que o mundo no qual nós estamos inseridos hoje é um barril de pólvora, né? Prestes a explodir. Nunca, no mesmo período da história da humanidade, aconteceram tantas guerras simultaneamente no mundo como está acontecendo atualmente. Hoje nós temos no mundo guerras tribais, hoje nós temos no mundo guerras civis, hoje nós temos no mundo guerras religiosas. Eu vou usar essa palavra, é difícil, mas eu vou explicar para você o que é. Fratricidas, irmão matando irmão. Nós temos guerras territoriais. O mundo é um barril de pólvora prestes a explodir. Vou citar alguns conflitos para você. Por exemplo, Wall Street Journal, no artigo publicado em 2023, disse que lá no México, o México iniciou uma guerra, o governo do México, contra os cartéis das drogas, no ano 2023. 2006 até agora, até a época que o artigo foi publicado, 2023, em virtude dessa guerra, 60 mil desaparecidos e 360 mil homicídios, tá? Num país de 127 milhões de pessoas. Ainda de acordo com o Observatório Sírio das Nações Humanas, lá na Síria, um país localizado no Oriente Médio, eclodiu uma guerra civil no ano 2011, essa guerra continua até hoje, 2025. Então, de acordo com esse Observatório Sírio das Nações Humanas, mais de 500 mil mortos. E 12 milhões de pessoas tiveram que deixar as suas casas, são refugiados. Tá? Ainda no norte da África, em 2011, depois de um longo e sangrento conflito, ocorreu a divisão de um país chamado Sudão. Tá? Sudão do Norte, no sul, no norte, Sudão
Do norte, o Sudão do Sul. O norte majoritariamente muçulmano e o sul majoritariamente cristão. Depois de um longo e sangrento conflito. 2011. 2023, estoura um novo conflito no Sudão do Norte. Desde então, mais de 60 mil mortos. Tá? E esse conflito gerou a maior crise humanitária da história do planeta Terra, com 14 milhões de refugiados. Pessoas que tiveram que deixar suas casas e os seus lares para não morrer. Tem um outro conflito que você está familiarizado, que nós ouvimos a todo tempo a falar dele, é entre Israel e Hamas. Você lembra? 7 de outubro de 2023, o Hamas atacou Israel. 240 sequestrados, 1.200 mortos e centenas de feridos. No dia seguinte, Israel decreta guerra contra o Hamas. Começa a bombardear as instalações do Hamas na faixa de Gaza, e no dia seguinte invade a faixa de Gaza por terra. Então, desde 2023 até agora, só do lado dos palestinos, 150 mil feridos, 60 mil mortos. E do lado dos israelenses, alguns milhares de mortos. Mas o grande conflito atualmente no mundo é aquele que acontece na Europa, quando em 2022, a segunda potência militar do mundo invadiu a Ucrânia. Essa é uma guerra territorial. Segundo reportado pelos russos, 1 milhão de mortos do lado dos russos e dos ucranianos, 400 mil mortos. Eu poderia citar para vocês outros conflitos. Por exemplo, em Mianmar, no sudoeste asiático, uma guerra civil. Poderia citar para você um conflito que acontece lá no Mali, insurgência terrorista. São alguns exemplos. Por quê? O mundo é um barril de pólvora prestes a explodir. Um dos apelos que eu vou fazer no final do culto é para que nós venhamos orar pela paz no mundo. Amém? Mas eu não quero falar de guerras, né? Mas eu quero destacar e enfatizar aquele que faz cessar as guerras. Vamos conhecer as credenciais dele. Diz assim o autor sagrado: ele faz cessar as guerras. Quem é ele? Primeiro ponto. Ele é o Deus imutável. Diga assim: ele é o Deus imutável. Tá bom? Isso está registrado em Malaquias 3,6, quando Deus diz assim: eu não mudo. Se eu me apresentar para você, se eu disser para você, eu sou, você vai aguardar uma palavra descritiva da minha parte. Mas você é o quê? Eu sou alto, eu sou magro, eu sou salo, sou feliz, sou muito bem casado. Amém? Sou o pastor auxiliar desse homem de Deus. Amém? Você vai aguardar uma palavra descritiva da minha pessoa, sim ou não? Mas Deus não precisa de palavra descritiva. Ele é o que é e jamais vai deixar de ser. Ele é Deus imutável. Os amigos podem nos confortar na hora da tempestade, mas Ele acaba com a tempestade. Amigos podem estar ao nosso lado na hora da morte, mas Ele foi o único que venceu a sepultura. Os filósofos discutem o sentido da vida, mas Ele é o único que pode dar para você sentido e razão para viver, porque Ele é o Deus imutável. Mas tem mais. Desculpe o português, eu procurei uma outra palavra mais culta, mas não encontrei. Ele é o Deus incausado. Tem isso em português, pastor? Não tem, mas acho que agora vai fazer parte. Diga assim: Ele é o Deus incausado. Embora Ele faça, Ele nunca foi feito. Embora Ele crie, Ele nunca foi criado. Embora Ele cause, Ele nunca foi causado. O autor sagrado diz a respeito dele: antes que os montes nascessem, ou que tu criasses a terra e o mundo, tu és Deus de eternidade a eternidade. Ninguém soprou vida em Deus. Ninguém o gerou, ninguém o deu à luz, ninguém o concebeu. Nenhum ato o trouxe à vida, nenhum ato pode acabar com ele. Ele não teme, meu amado e amada, guerras. Ele não teme maremotos. Ele não teme terremotos. Ele não tem medo de cemitério. Ele não tem medo de pandemia. Ele estava aqui antes de tudo isso surgir, e Ele vai continuar aqui depois que tudo isso passar, porque Ele é o Deus incausado. Mas quem é Ele? Ele é o Deus ingovernado. Você sabia que eu e você somos governados? Como assim, pastor? O clima dita aquilo que nós vamos vestir. A gravidade determina a nossa velocidade, E a saúde determina o nosso vigor.
Mas Deus não. Deus não checa o clima, Ele faz o clima. Ele não desafia a gravidade, foi Ele que criou a gravidade. Ele não tem medo de enfermidade, porque Ele não tem corpo, Ele é Espírito. Ele, meu amado e minha amada, Ele está aqui nesse momento, e Ele está lá na galáxia mais distante do universo. Diz o salmista: para onde fugirei da tua presença, para onde me ausentarei da tua face? Se subir aos céus, tu está lá, se descer nas profundezas do inferno, tu também está lá. Ele é o Deus ingovernado. Mas o mais importante, Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso Deus pessoal. Diga assim, diga assim, diga assim: Ele é o Deus pessoal. Presta atenção, pastor, por favor. Ele não é, meu amado e minha amada, aquele Deus frio e indiferente dos filósofos. Ele não é aquele Deus fraco e caprichoso dos místicos. Ele não é aquele Deus vingativo das mitologias, mas Ele é o meu Deus. Ele é o Deus que está presente. Ele é o Deus que se fez carne. Ele é o Deus que veio habitar entre nós. Ele é o meu, Ele é o seu. Ele é o nosso Deus, que se fez como um de nós, que nos amou, que nos perseguiu, que nos conquistou, que nos remiu, que veio habitar dentro de nós e que reina dentro das nossas vidas e no nosso coração. Ele não é o Deus da experiência dos outros, Ele é o meu Deus, o meu Deus pessoal. Ele é Emanuel, Ele é o Deus conosco, e Ele se revelou a mim e a você na pessoa de Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E é Ele que nós nos encontramos aqui nessa manhã, para louvar, para glorificar, para bendizer, para enaltecer, porque só Ele é digno de louvor e adoração. Amém? Aplauda Ele. Quem é Ele? Ele é o Deus imutável, Ele é o Deus incausado, Ele é o Deus ingovernado, Ele é o Deus pessoal. E Ele se revelou a nós numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Por gentileza, a carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos lá. Vamos descobrir, saber quem é Jesus Cristo. Leia comigo, igreja, e a senhora vai parar no versículo número 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Mas você deveria, me questionar e dizer assim: mas eu também sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filha de Deus? Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, é verdade, mas Jesus, meu amado e amada, observe que a palavra começa com a letra maiúscula. A Bíblia fala isso, e os teólogos confirmam com isso, que Jesus é o Filho de Deus de uma maneira especial. Amém? Amém? Olha, diz a palavra do Senhor, a palavra, a Bíblia revela, os teólogos concordam que nós servimos a um único Deus, e esse Deus se revela a nós em 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito. O Filho não é o Pai não é o Filho, e o Espírito não é o Pai, não é o Filho, e o Filho foi gerado eternamente do Pai. E antes que o mundo existisse, antes que as estrelas fossem colocadas no firmamento, antes que os anjos fossem criados, estava lá a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito, em perfeita harmonia, em perfeita comunhão. E o Pai deu para o Filho um povo, e esse Filho herdou esse povo, recebeu. Mas agora, para resgatar esse povo que havia se perdido, o Filho tem que se submeter à vontade do Pai, à obediência do Pai, se vestir de pele humana e vir aqui nesse mundo. E Ele vem a esse mundo como porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquela que não pereça, tenha vida eterna. João 3,16, lá vem Jesus como unigênito Filho de Deus, o único, tá? Mas Ele vem a esse mundo, Ele cumpre o seu papel aqui, o seu sangue é derramado para que todo aquele ou aquela que nele crê não pereça, e Jesus volta para o céu. Mas Jesus volta para o céu não mais como unigênito,
Jesus volta para o céu como primogênito. E primogênito significa o primeiro. Nessa carta aos Hebreus, versículo número 6. Volta para o céu como primogênito. O primeiro. Olha lá. Novamente introduzir o primogênito. O que ele está dizendo com isso, meu amado e amada? João 1,12, que todos aqueles que o receberam, a estes e essas foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. Creio em Jesus, confessei Jesus, meu amado e amada, nasci de cima, nasci do alto, nasci do Espírito, nasci de Deus, fui adotado na família do Senhor, e a cada dia vão nascendo novos e novas filhas do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus é o primeiro dessa fila, onde todos aqueles que creem nele vão fazer parte, vamos entrar nessa fila, e vamos estar com Jesus no céu por toda a eternidade. Amém? Ele é o Filho de Deus. Mas volte, carta aos Hebreus, versículo número 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o? Leia lá comigo a Bíblia. Pelo qual também fez o? Eu paro e fico pensando nesse Jesus, que se transformou num bebê, que foi enrolado em faixas, que nasceu numa estrebaria, foi deitado numa manjedoura, que cresceu em obediência aos pais, que cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Esse Jesus, meu amado, minha amada, que foi carpinteiro em Nazaré, esse Jesus que andou por toda parte, diz a palavra do Senhor, fazendo bem. Detalhe, a viagem que Jesus fez mais longa enquanto ele esteve aqui foi de 150 quilômetros. Fico pensando nesse Jesus, o Rabi da Galileia. Esse Jesus, meu amado, minha amada, é o Criador do universo. Nas palavras do profeta Isaías, vou mostrar para você já, 40:12, diz Isaías, que esse Jesus aí, meu amado, minha amada, estabeleceu os fundamentos da terra. Ele mediu o pó da terra em balança de precisão. Ele mediu os céus a palmos, meu amado, minha amada. Ele colocou as estrelas lá no céu, no firmamento. E por ser grande em poder, forte em força, quando ele as aciona, quando ele as chama pelo nome, nenhuma delas vem faltar. Olha lá, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão. Essa é a grandiosidade, a majestade do nosso Jesus Cristo. Ele é o Criador do universo. Ele criou todas as coisas no céu, ele criou todas as coisas na terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, grandes e pequenas, complexas e simples, potestades, principados, soberanias, tudo foi feito por ele e através dele. Fico pensando muitas vezes, meu amado e amada, na grandiosidade do universo. Você sabe que até hoje nenhum ser humano conseguiu determinar com exatidão qual é o tamanho do universo. Dizem os estudiosos aí que o universo é ilimitado, dizem os estudiosos aí que o universo é infinito, mas eles estão enganados, eles estão equivocados. Sabe por quê? Ilimitado, infinito é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador do universo, e é Ele que nós nos reunimos aqui para adorar, para cultuar, para enaltecer. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Mas volto para a carta aos Hebreus, por gentileza, versículo número 3 agora. Quem é esse Jesus que nós adoramos, louvamos e glorificamos, que faz cessar as guerras? Ele é, meu amado e amado Filho de Deus. Ele é o Criador do universo. Versículo número 3, olha que verdade bendita a respeito de Jesus Cristo. Diz o autor sagrado, que Ele é o resplendor da glória. Que Ele é... Leia lá comigo a introdução do versículo. Ele é resplendor da... Que verdade bendita é essa a respeito de Jesus? O que será que o autor sagrado está falando a respeito de Jesus, definindo-o como resplendor da glória? Primeiro, resplendor é esplendor, tá bom? Esplendor, majestade. Ele é, diz o autor, o resplendor, o esplendor da glória. O que é glória? Bom, glória, meu amado, minha amada, não é um
atributo, qualidade e virtude, mas glória é a soma de todos os atributos, qualidades, virtudes de Deus, tá? Tanto aquelas que são exclusivas do Senhor, de Deus, como aquelas que Ele compartilha com a sua criatura. Nós vamos pensar e refletir por uma fração de tempo nos atributos, nas qualidades, nas virtudes exclusivas de Deus. Pense comigo, naqueles atributos exclusivos de Deus. Deus é autoexistente. Todos os seres vivos derivam a sua vida de Deus. Se Ele fechar a torneirinha, meu amado, em 3 minutos acabou, para mim e para você. Ele não depende de ninguém. Ele é autoexistente. Deus é imenso. Deus é ilimitado. Deus é infinito. Deus é eterno. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Atributos, qualidades exclusivas de Deus. Mas pense nos atributos morais de Deus. Aqueles que Ele compartilha conosco, sua criatura. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é verdade, Deus é pureza, Deus é santidade. Então a glória, meu amado, minha amada, é a soma de todas essas virtudes, de todas essas qualidades. O que o autor sagrado está dizendo aqui nessa passagem, quando ele diz assim, que Jesus é o resplendor da glória, Jesus Cristo é o fulgor máximo da manifestação do ser de Deus. Amado, tudo quanto Deus é, Jesus veio nos revelar. Ele é o resplendor da glória. Quer conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus Cristo. Deixa eu ter um exemplo bem claro. O apóstolo João foi desterrado, estava exilado lá na ilha de Patmos. E lá ele vai ter uma visão do Jesus. Mas não era aquele Jesus que ele descansava a cabeça durante a ceia, não era o Jesus que foi crucificado, que havia sido açoitado e teve o corpo dele pendurado numa cruz, aquele Jesus todo ensanguentado, mas a visão que João vai ter de Jesus é o Jesus da glória. Lembra dele, Apocalipse? Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como latão luzente ou brilhante, a sua voz é de muitas águas, a sua mão sustenta a igreja, o seu rosto resplandece à luz do sol como ao meio-dia, porque ele é o resplendor da glória de Deus. Tudo quanto Deus é, Jesus veio nos revelar, igreja. Aplauda o Senhor. Mas olha comigo. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, Ele é o Criador do universo. Ele é o resplendor da glória. Continua o autor sagrado dizendo que Ele é a expressão exata do seu? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus Cristo é a interpretação mais clara e mais nítida do ser de Deus. Jesus Cristo é a exegese, a explicação de quem é Deus. E foi assim que Ele se revelou. No Evangelho de João, no capítulo 1, quando Ele se apresenta, Ele diz, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio era. Quem está comigo dá amém? Amém? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Coloca lá para mim. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Em que tempo está o verbo aí? Não, eu sei, passado pretérito. Perfeito ou imperfeito? Se fosse pretérito perfeito, seria assim, no princípio foi o verbo. Ou seja, se fosse o pretérito perfeito, no princípio foi o verbo passou a existir quando tudo passou a existir. Opa, mas no princípio era? Quando tudo passou a existir, o verbo já existia. Significa que o verbo é
eterno. E eternidade é uma qualidade exclusiva de Deus. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. O Verbo é Jesus Cristo. Ele é eterno. Ele é a expressa imagem do ser de Deus. Filipe perguntou para Jesus em determinada ocasião, isso está lá em João 14:9, disse assim Filipe para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu para Filipe: Filipe, tenho estado há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Evangelho de João 10:30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus não é criatura, Jesus é Deus Criador, coigual, consubstancial ao Pai. O trono dele está entronizado acima dos querubins, revestido de glória e majestade. Mas tem mais, disse o Senhor Jesus, e João registrou no Evangelho de João 1:18, o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o faz revelar, meu amado, que Jesus Cristo é a expressa imagem do ser de Deus. Se você quer conhecer a justiça, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a lâmpada que aponta para Deus. Quando nós chegarmos lá no céu, quem vai chegar no céu aí? Nós vamos ver Deus na face de Jesus, porque Ele é Deus. Ela expressa a imagem do ser de Deus, igreja. Mas continuamos, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo número 3, ainda tem muito assunto aqui para nós. Ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser. Diz o texto que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu, ele sustenta todas as, pela palavra do seu poder. Então, na história da igreja, se você tiver oportunidade, leia lá. Século XVI, século XVII, surgiu na Inglaterra, principalmente, um segmento chamado deísmo. Se tornou muito conhecido na época e muitas pessoas adotaram essa ideia. Diziam os divulgadores dessa ideia, os deístas, que Deus realmente fez o universo, criou todas as coisas. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou todas as coisas, mas Deus está muito culpado, ele tem coisas mais importantes para resolver. Ele está envolvido em outros assuntos mais importantes, que ele não tem tempo para cuidar das suas criaturas, dos assuntos da nossa vida diária. A ilustração que eles davam era o seguinte: era o relojoeiro, fez o relógio, deu corda no relógio, colocou lá na vitrine para funcionar e largou lá, esqueceu, e foi cuidar da joalheria dele, ou da relojoaria dele. Mas a Bíblia fala algo completamente diferente. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia sustenta. A Bíblia fala, meu amado, minha amada, que Ele não apenas criou o universo, mas Ele gerencia o universo, que Ele administra o universo, que Ele, meu amado, minha amada, intervém no universo, que é Ele que sustenta o universo. Ele não é apenas transcendental, excede todas as coisas, mas Ele é imanente, Ele está presente em todos os lugares, Ele se importa, Ele se interessa. Por isso, vou fazer um adendo aqui, preste atenção nisso. Por isso, meu amado e amado, que é importante orar, por isso que você deve orar. Ele é soberano, Ele é livre, Ele age, meu amado e amada, da forma e da maneira como Ele quer, mas Ele escolheu agir em respostas à oração do teu povo, do povo dele. Então, quando você ora, você está falando com aquele que está sentado na sala do universo, que controla o mundo, que pode intervir na sua história, na sua vida e mudar a sua sorte, porque Ele é o sustentador de todas as coisas, amado. Aplauda Jesus, por favor. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, olhe para ele, mas não encosta no ombro de ninguém e fala assim: ore. Quando você ora, você está falando com aquele que pode mudar a sua história, a sua vida, a sua sorte. Amém? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas vamos lá. Depois de ter feito a purificação diz o texto sagrado,
que ele fez a purificação dos pecados. Amém? Isso é muito importante. Jesus foi o único que nasceu com um propósito. O único. Ou, aliás, vou colocar dessa forma. Jesus foi o único que nasceu para morrer. Jesus veio a esse mundo com um propósito. Dar a vida dele. Para que todo aquele ou aquela que nele crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida. Para que o sangue dele fosse derramado. Para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida. Vida é o único que nasceu para morrer. É o único que veio ao mundo com esse propósito. Dar a sua vida. Amém? Agora, quanto custou isso para Jesus? Quanto custou isso para Jesus? Pare e pense comigo. Quando Jesus foi criar o universo, o mundo e todas as coisas, Gênesis 1:1, no princípio criou o Senhor os céus e a terra, Jesus disse, haja. Ele usou a palavra, haja luz, haja separação. Muito bem. Agora, quando foi criar o ser humano, ele poderia ter usado a palavra, mas ele não usou a palavra. E diz a palavra, diz o Bíblia, em Gênesis 2 lá, que fez o Senhor Deus do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se fez alma. Quando foi fazer o ser humano, Deus colocou a mão no barro. Mas quando chegou o momento de salvar esse ser humano, Deus também não usou a palavra. Deus poderia ter dito, haja salvação. Não, Deus não usou a palavra. Deus também não colocou a mão no barro. Mas Deus entrou no barro. Porque nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus habitando entre nós. Jesus entrou no barro. Pare e pense comigo. Lá no Getsemane, o suor dele se transformou em, por causa da angústia, da agonia. Jesus chorou. 3 vezes Jesus ora, Senhor, se possível, passa de mim esse. Se possível, passa de mim esse. Se possível, passa de mim esse. O que tinha naquele cálice? Dizem alguns teólogos estudiosos que Jesus, ao fazer essa oração, estava prevendo os sofrimentos que ele ia enfrentar, os açoites, as gusparadas, as zombarias, e estava pedindo para Deus livrar ele de todo esse sofrimento. Há aqueles que dizem que quando Jesus estava com o corpo dele no madeiro levantado, ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Será que Jesus, por um acaso, era mais fraco que todos os outros mártires da história do cristianismo? Porque quando eu leio da história do cristianismo, eu vejo centenas de relatos de pessoas que foram queimadas vivas, lançadas vivas nas arenas para serem devoradas por animais selvagens, que naquele momento estavam louvando e glorificando a Deus, sem medo nenhum. Será que Jesus era mais fraco do que esses mártires? De jeito nenhum. O que tinha naqueles cálices? Deus meu, aliás, disse Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse. O que tinha naquele cálice? Então, aquele cálice transbordava a ira santa e justa de Deus contra o meu e contra o seu pecado. E o pecado é maligníssimo. A pior tragédia que aconteceu na história da humanidade foi o tal do pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas você pode parar, e pode falar, e pode pensar, e pode questionar nesse momento. Mas, pastor, eu não sou tão pecador assim. Eu não sou tão mau assim. Eu não sou tão perverso assim. Eu jamais fiz nada, Senhor, para irar a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que importa que todos nós íamos comparecer diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Para prestar contas, amado, daquilo que nós fizemos, o bem e o mal, através do nosso corpo. Todo mundo vai comparecer lá diante do justo e santo juiz, para prestar contas. Aí eu vou perguntar para você, presta atenção, você já falou palavrão? Piadinha suja. Jesus diz o seguinte, que toda palavra frívola que o homem disser vai ter que dar conta no dia do juízo. Pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Talvez você não lembre, mas quando você chegar lá, você vai ouvir as suas palavras sendo repetidas para você. Você já falou mal de alguém?
Diz o apóstolo Pedro na sua carta, capítulo 3, versículo 8, que nós não podemos pagar o mal com mal, nem injúria com injúria, mas bendizer, porque para isso fomos chamados. Você não lembra? Está registrado lá no seu livro da vida. Mas não é só não é só palavras, meu amado, mas também ações. Porque se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e não faço, eu estou pecando. Então, quando nós chegarmos lá, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelas nossas omissões e pelos nossos pensamentos. Quem é que passa nesse pente fino de Deus? Levanta a mão aí. Quem é que passa aí nesse pente fino? Agora, não bastasse, meu amado, minha amada, nós pecarmos palavras, ações, pensamentos e omissões, sabe? Porque entenda o seguinte, deixa eu fazer um adendo aqui, ninguém entra no céu por mérito, tá bom? Ninguém entra no céu por obras. Eu sou tão bom, se o Senhor me levasse para o céu, o Senhor fazia uma aquisição maravilhosa, ó Deus. Ninguém entra no céu, amado, por mérito ou obra, esqueça essa loucura aí, tá? Tem uma outra forma de entrar no céu, tem que ser perfeito, tem que cumprir a lei na íntegra, tá? Mas se tropeçar numa vírgula ou deixar cumprir qualquer aspecto da lei, já é maldito. Eu não consigo. Você consegue? Quem consegue? Só teve um que conseguiu. Então, vamos ser julgados pelas nossas ações, palavras, omissões, pensamentos. Não somos perfeitos, não conseguimos cumprir a palavra na íntegra. Ou seja, eu não posso me purificar dos meus pecados, você não pode se purificar dos seus pecados, assim como o etíope não pode mudar a cor da pele dele, nem o leopardo apagar as manchas que tem, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Deus mandou Jesus Cristo, graças a Deus que Ele mandou Jesus Cristo, para que aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida. Quando você crê em Jesus, quando você o confessa como seu Senhor e Salvador, você é justificado, sua dívida está quitada, por pecado é dívida, e você está livre, meu amado, minha amada, da ira de Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo, o purificador dos pecados. Mas estou caminhando para o final, parece que meu tempo já acabou. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, diz o texto sagrado. Então Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus cumpriu o propósito dele, foi crucificado, ressuscitou, foi assunto aos céus, e diz o texto que ele está onde? Assentou-se à direita da majestade. Volte para o Salmo 46. Volte para o Salmo 46. Jesus está onde? 9. Isso. Onde que Jesus está? Vamos lá, acabei de ler com você e enfatizei isso. Ele está sentado à direita na majestade de Deus. O que ele está fazendo lá? Vamos lá, o que ele está fazendo lá? Muito bem. Ele está governando a humanidade, amado. Ele escreve a história antes dela acontecer. Ele intercede por mim, ele intercede por você. Lá sentado à direita da majestade, ele reina. Ele determina e acontece. Ele chama à existência aquilo que não existe. Ele dá a palavra. O impossível se torna realidade. Ele faz cessar as guerras. Ele, com uma palavra, faz cessar as guerras. Preste atenção, preste atenção. Ele, com uma palavra, faz cessar as guerras. Isso é maravilhoso, meu amado, minha amada. Isso é
boas novas para quem é filho e filha de Deus, para quem está sendo nesse momento destruído por um conflito na alma. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Olha que boas novas maravilhosas, que alívio para mim e para você, que somos filhos, que somos filhas, que estamos travando lutas, guerras, batalhas. Ele faz cessar a guerra, porque olhe para mim, a minha guerra é a guerra dele, a sua guerra é a guerra dele, a nossa guerra é a guerra dele, meu amado, minha amada, e ele faz cessar as guerras. Ele, meu amado, quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Ele é um pai amoroso, ele não vai permitir que a carne, que o diabo, meu amado, minha amada, nos vençam e nos levem à derrota. Ele faz cessar aquela guerra que nós travamos contra as tendências carnais, ele faz cessar a guerra contra a lascívia, ele faz cessar a guerra que nós travamos contra a ira, contra a mágoa, contra o ressentimento, contra a avareza. Pode colocar o nome aí. Ele, meu amado, minha amada, ele nos dá vitória sobre as hordas malignas do inferno que se levantam muitas vezes aí para nos enfraquecer, para abalar nossa fé, para nos levar, meu amado, minha amada, à derrocada, à decadência. Ele faz cessar as guerras. Que alívio bendito e santo para todo aquele que é filho de Deus e está travando lutas e batalhas. Glória a Deus. Ele faz cessar as guerras. 10, 9, 10. 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu fico impressionado com a profundidade da palavra de Deus e com a clareza da palavra de Deus, sabe? Essa palavra aquietai-vos, lá no original hebraico, eu fui pesquisar, não falo hebraico não, tá? Mas eu fui procurar essa palavra, e a palavra significa cessar, tá? Deus está dizendo: eu vou cessar com essa guerra, eu vou acabar com essa guerra que você está travando, com esse conflito que está consumindo você, despedaçando a sua alma. Depois de Deus dizer que Ele vai lutar essa guerra, Ele diz assim: aquietai-vos. Deus está dizendo: cessem, cessem com os esforços, deixa tudo nas minhas mãos, diz o Senhor. Simplesmente reconheça os seus erros, admita as suas debilidades e fraquezas, e creia em mim, diz o Senhor, porque eu vou resolver. 11, põe o 11 aí. Põe o 11 aí, eu estou caminhando para o final. Ele faz cessar as guerras. Aquietai-vos, diz o Senhor dos exércitos está conosco. Olha o pastor. Quando todos os recursos da terra acabam, nós podemos contar com os recursos do céu, porque eles são, meu amado e minha amada, inesgotáveis. O ser humano pode nos decepcionar, mas Deus nos ampara. Um mundo que está ao nosso redor pode entrar em colapso, acabar, mas Deus, com seus braços eternos, nos pega nas mãos, nos mantém seguro. Não existe um lugar na geografia desse mundo onde o socorro de Deus não nos possa alcançar. Por quê? Versículo número 9: porque Ele faz cessar as guerras, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo, amada igreja do Senhor. O poder dele é notário, ele é famado em toda a terra, ele é glorificado no céu e na terra. Versículo número 11: ele é o Senhor de todos os exércitos, ele é Jeová Sabaoth, ele nunca perdeu batalha, igreja do Senhor. Ele está comigo, ele está com você, ele está ao nosso lado. Nós não precisamos temer, Ele é o nosso refúgio bem seguro na hora da angústia. Aplaude aí que eu vou tomar água. Para fechar, vou fazer um resumão de quem é o Jesus que nós nos reunimos aqui nessa ocasião para cultuar, para adorar, para exaltar, para glorificar. Jesus Cristo é o centro da história.
Jesus Cristo é o centro da eternidade. Jesus Cristo é o centro no céu. Jesus Cristo é o centro na terra. Jesus Cristo é o maná que caía do céu. Jesus Cristo é a água que brotava da rocha. Jesus Cristo é o descendente de Abraão. Jesus Cristo é a semente da mulher, simbolizado pelo tabernáculo, simbolizado pela arca da aliança, simbolizado pelos sacrifícios, simbolizado pelo sábado. Tudo uma sombra dele, e ele é a realidade de tudo. Jesus Cristo é tudo no Antigo Testamento. Jesus Cristo é tudo no Novo Testamento. Jesus Cristo é tudo em todos, meu amado, minha amada. Ele é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, para que todo aquele ou aquela que nele crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida eterna. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto, ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é a água da vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o raiz de Davi. Ele é, meu amado, minha amada, o fundador da igreja, o protetor da igreja, o dono da igreja, o sustentador da igreja. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Ele faz, Ele faz, Ele faz cessar as guerras.